Olá, eu sou Paulo Sebin, jornalista especializado em marketing de busca. Bom, este é o meu para quem não me conhece, este é o meu LinkedIn, ok? Então, linkedin.com/in/Paulo Sebin, ou você pode acessar o meu site, paulosebin.com.br. Nesse vídeo, eu quero apresentar algo inusitado que aconteceu com um determinado projeto de SEO, tá? Que eu estou executando. Bom, este daqui, primeiramente um detalhe importante é, por questão de privacidade, tá? Eu editei sempre aqui em vez de ter o domínio do cliente, né? Eu coloquei sitedocliente.com.br, ok? Por questão contratual, acho prudente não expor, né, o site do cliente, então eu coloquei essa edição apenas para simular, tá? Mas em um site de determinado cliente, usando a ferramenta da SEMrush, backlinks, análise de backlinks da SEMrush, foi identificado um aumento expressivo na quantidade de backlinks apontando para o site, tá? Então, por exemplo, em dezembro tinha 730 backlinks e de repente foi para 1.254, 1.400 e dentro do projeto, tanto eu ou outros analistas que trabalham comigo, nós não fizemos uma ação desta maneira, até porque num projeto de SEO eu não gosto de criar muitos backlinks em ações de link building, com produção e divulgação desse conteúdo em canais relevantes, para geração de backlinks em curto tempo. Geralmente é um trabalho mais a longo prazo, né, para que esses backlinks surjam de maneira, digamos, menos frequente, porque se você tem backlinks, por exemplo, se o seu site tem esse mês 20 backlinks e mês que vem tem mais de 1.000, de repente, assim, pode ser um indicativo para o Google que você está fazendo alguma manipulação, tá? Então isso chamou atenção. Então, usando a ferramenta de backlinks da SEMrush, recomendo essa ferramenta, eu monitorei então que surgiram de repente muitos backlinks em pouco tempo. O gráfico me mostra isso, tá? Bom, sendo assim, sabendo que não é uma ação de link building, tá? Uma ação responsável de produção e divulgação de conteúdo de qualidade na internet não traria tantos backlinks assim de maneira tão avassaladora. Foi aí que acendeu um sinal de alerta, tá? Verificando quais são os backlinks, tá? Verificando quais são aqui as fontes, eu caí. Na verdade, o que aconteceu, eu vou resumir. O site do cliente foi atacado, tá? Sofreu um ataque e surgiram diversas páginas em inglês mencionando medicamentos proibidos, por exemplo, pela Anvisa aqui no Brasil, tá? É um exemplo. Conteúdo sem nexo, enfim, usando o site do cliente como um âncora, né? Resolvemos o problema com a equipe de desenvolvedores. Essas páginas foram removidas, o script que gerava essas páginas também, o site foi limpo. E em seguida pedimos a verificação do Google, deu tudo certo, o site ficou limpo. Entretanto, um fenômeno aconteceu. Esse site, por exemplo, Technology Recruiting, né, da Austrália, por exemplo, tem link para o cliente aqui. Tá? Tem um link para o cliente bem aqui nessa frase. E esse link levava para a página maliciosa criada dentro do site do cliente, do meu cliente, né? Então, ou seja, é uma ação de cadeia de hackers que fazem, talvez no sentido de tentar burlar o Google, né? Então, cria uma página teoricamente otimizada dentro do site da vítima e em outras vítimas cria páginas maliciosas que linkam para a vítima 1, tentando criar ali uma cadeia de backlinks entre eles, né? Um outro exemplo, eu tenho aqui, está carregando, acho que saiu do ar, infelizmente, né? Mas tudo bem. Mas enfim, surgiram vários outros sites que foram vítimas do ataque e que saíram criando links para o site do cliente. Então eu sei que esse site é um site legítimo, tá? É um site legítimo. A internet está um pouquinho lenta, mas vou tentar entrar.
é um site de uma empresa mesmo, pelo que eu vi, lá da Austrália, mas que criou este conteúdo nada a ver, conteúdo malicioso, com links que levam para outros sites atacados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avisar o dono desse site, vou entrar em contato com ele, com os demais, são vários nessa situação, informando sobre a presença dessas páginas, explicar o que aconteceu e que esse link criado para o site do meu cliente é uma ação spam de hackers, tá? Que o nosso site, o site do cliente, também foi atacado, criando assim uma cadeia. Bom, o que eu quero dizer com isso? Tá? Sempre monitorem os backlinks do site, do seu site. Se você tem um negócio e se preocupa com a reputação do seu domínio, sempre acompanhe a evolução de quem está citando você na internet por meio de links, tá? E isso poderá trazer alguns alertas para evitar que você tenha problema de posicionamento no Google. Então, eu recomendo o uso da SEMrush, a função backlinks. Foi por essa função que eu vi um aumento inesperado, dentro de apenas 2 meses, aumentando muito o número de backlinks, e isso acendeu um sinal de alerta, e isso nos fez identificar que tem backlinks maliciosos sendo criados por aí. E em seguida, sabendo disso, eu criei então o Dissolve Links, né? No Google Search Console, a gente vai lá, num arquivo TXT, informa quais são os sites atacados, né? Quais são os sites que criaram links sem o nosso consentimento, enfim, e que são ruins, a gente avisa o Google. Mas a primeira ação ideal mesmo é, sabendo quais são as fontes, nesse caso, então eu vou lá, entro em contato, explico, né, mostro para ele o problema, e que certamente o dono desse site e de todos os outros vão querer resolver também, porque eles foram atacados, correto? Então, e o mais interessante é que essa ferramenta nos aponta exatamente onde estão os backlinks, e aí eu posso entrar em contato com esses sites e junto com eles resolver esse problema em comum, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Usem e monitorem os backlinks do site de vocês, usem a SEMrush para isso, que ela ajuda bastante nesse quesito. Obrigado!